Pronto. Né? Enquanto a Maria vê aí no celular. Elizabeth, foi o que você fez para conseguir visualizar? Você entrou e saiu, foi? Apareceu aqui agora, apareceu. Pronto, então vamos lá, gente. Então, Psicologia Organizacional do Trabalho, né? O livro da disciplina de vocês é dividido aí em 3 unidades, né? Sempre será assim. Na primeira, a gente vai tratar sobre a contextualização da psicologia. A gente vai estudar um pouquinho de como é que ela surge, como é que ela vai se tornando ciência, tá? Na unidade 2, vai ser as pessoas no contexto organizacional. A gente vai ver mais dentro mesmo de uma organização, tá? E também, na unidade 3, trabalho e adoecimento, né, meu povo? Sim, ultimamente os ambientes de trabalho também têm gerado adoecimentos, né? Infelizmente, mas é um fato. Então, vamos lá. Aqui na unidade 1, é importante, por que eu trago sempre os objetivos da unidade? Vocês estão vendo que esse slide está com uma formatação diferente, gente? É porque a mudança foi durante o semestre, né? O próximo slide já vai estar normal, o formato. Mas eu sempre gosto de trazer... Olha o tal do bocejo, oh, meu Deus do céu, ninguém merece. Os objetivos da unidade, para quê? Porque quando vocês forem estudar, né, vocês foquem nesses objetivos, porque aí é o que traz mais importante. Vocês não vão conseguir, obviamente, né, aprender de forma definitiva todos os conteúdos de todas as disciplinas. Vocês têm que aprender, né? Aprender a estudar para quê? Para que consigam compreender, levar consigo os principais conceitos, as principais relações que vocês estão se dando, tendo contato agora. Então, a gente vai estudar psicologia, porque psicologia é importantíssimo, né? Até porque é a administração de empresas, mas as empresas são feitas por pessoas e para atender pessoas. Então, a psicologia, ela abrange aí várias áreas dentro de uma instituição, começando aí pela questão de gestão de pessoas, né? Que ela vai trazer um pouco aí sobre a questão da liderança, assédio moral, né? Todas as questões envolvidas diretamente com o trabalho. Temos também a psicologia comportamental aí como uma ferramenta, por exemplo, do marketing, né, que se utiliza. E como gestora, com uma equipe direta de 10 pessoas, mais outros 80 servidores conectados, eu vou dizer uma coisa. Muito do nosso trabalho abrange um pouco dessa psicologia, né? De compreender como é que é o outro. Essa parte de liderança tem muito da psicologia envolvida. Então, não negligencie por achar que não tem nada a ver com a disciplina, né? Quem gosta aí dessa área de psicologia? Quem sofre aí com ansiedade, meu povo? Vai fazer uma enquete aqui. Coloca aqui. Quem sofre com ansiedade? Os objetivos da unidade é conhecer a história da psicologia enquanto uma ciência e também profissão e o seu campo de atuação e pesquisa na atualidade. Conhecer a psicologia organizacional como área de pesquisa e atuação também da psicologia. Compreender alguns processos básicos em psicologia e a sua relação com o comportamento humano. E também compreender o significado de qualidade de vida no trabalho e os fatores associados a ela, né? Identificar, então, os comportamentos que se caracterizam como assédio moral, algo que é importantíssimo, porque o assédio moral, hoje em dia, está ficando cada vez mais, como é que eu vou dizer? Ele está mais abrangente, né? Antigamente eram só aquelas situações explícitas, né? Hoje há situações implícitas também. Ninguém me responde, vou colocar aqui. Gente, será que a gente vai ter aula a partir de outubro, hein? Presencial? Se for permitido, né, o retorno em outubro, né, do presencial, vocês vão participar ou preferem ainda o virtual, com medo ainda de pegar a Covid?
Eu ainda morro de medo, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá, gente. A psicologia, ela vai se interessar aí por diversas... Eu trouxe um videozinho hoje, tá? Vamos ver se a gente evolui. Eu gosto de perguntar isso, porque hoje em dia é difícil alguém não estar, né, sofrendo de ansiedade. Hoje em dia que eu falo nesse nosso mundo, sem falar ainda em contexto de pandemia, né? Aí é que o bicho pega. E aí eu trouxe um vídeo aqui, então eu vou focar aqui para dar tempo de vocês assistirem, que é de uma série chamada Truques da Mente. Muito importante, bem interessante, que vai nos falar um pouco sobre percepção, né? Como é que funciona aí a nossa mente. Então, gente, os conhecimentos produzidos aí por essa ciência da psicologia, eles têm sido induzidos por diversas outras ciências, né? Tem tido influência aí. Assim também como por muitas profissões, visando sempre contribuir para a melhoria das suas práticas. A psicologia é, em geral, então, definido como a ciência do comportamento dos seres humanos e dos animais. Gente, como assim? Dos animais? Gente, vocês sabiam, tô aqui passada, semana passada, eu fui a Sobral fui buscar uma gatinha daqui de casa que estava internada, né? Lá tem uma clínica que tem veterinário especialista em gatos. Eu tive que levar, tive que deixar internada. Quando a gente foi buscá-la, semana passada, a gente levou uma outra gatinha daqui que o pelo tá caindo. E eu, sem entender, e aparecendo umas feridinhas, né? Levei. Aí a veterinária investigou, estava com medo de ser algum fungo, né, e passar para a gente. Não era fungo, né, não era nada. Ela disse que muito provavelmente, pelas características, é um problema de ansiedade da gata. A gata está com estresse, acredita. Ela disse que ela fica, é bem característico, porque os locais onde o pelo cai, é onde ela fica lambendo pela ansiedade. E aí, quando ela vai lambendo, a língua deles tem algumas bactérias. E aí, quando a pele está um pouco machucada, torna-se uma ferida. Ou seja, ela receitou para ela anti-ansiolítico. E eu fiquei, beijo, eu digo, eu vou colocar logo na água lá de casa, né? Assim, todo mundo toma, até os gatos. Então, ela vai estudar o comportamento dos seres humanos e também dos animais. Lembrando que hoje em dia já existe psicólogo para animais, tá? Eu já vi outro dia psicólogo para cachorro. Então, ela vai estudar o comportamento com métodos da ciência e, claro, procurando aí estabelecer teorias ou interferências a respeito da mente, a partir de informações que obtém sobre o comportamento. Ontem eu li um livro que é muito, muito interessante, que é Devagar e Rápido. Devagar e Rápido. Que ele é todo um estudo de psicologia, que é muito utilizado até hoje em dia na questão do mercado, né? E ele falava exatamente sobre essa evolução, né? Se a gente fosse falar há 40, 50 anos atrás sobre comportamento das pessoas, né? Pesquisas que conseguiriam apontar formas de pensar das pessoas, isso não teria um respaldo como tem hoje, porque tem se evoluído muito nas pesquisas e demonstrado que sim, a psicologia é uma ciência-chave, né? Se a gente analisar, estamos envolvidos em tudo, então, se conseguirmos entender como é esse comportamento, a gente vai conseguir decifrar aí o homem em suas mais diversas faces. Então, ela vai estar interessada no ser humano e também nos diversos aspectos que o permeiam, que influenciam e também que vão caracterizar o seu comportamento. E ela vai buscar explicar, gente, de que forma as pessoas aprendem, por que elas são diferentes umas das outras, em quais situações elas agem da mesma forma, por que uma mesma situação tem significado diferente para pessoas diferentes, né? Então, ela busca respostas para diversas outras perguntas, visando sempre compreender este ser tão complexo que é o homem. Se a gente for analisar o sentido etimológico, ou seja, a formação da palavra psicologia, né, nós vamos ter que psique significa alma e logos significa razão. Então, seria algo como o estudo da alma, o significado da palavra psicologia, estudo da alma. E foi somente no início do século XVIII que o termo psicologia tornou-se aí mais comum entre os estudiosos e passou então a significar o estudo da mente.
Inicialmente, a psicologia, ela vinha ligada aí à filosofia, né? Sendo considerados seus precursores os pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, que foram aí grandes filósofos, né? Para Hipócrates, elementos primários do universo, eles estavam divididos em terra, ar, fogo e água. Eram as 4 qualidades aí: calor, frio, úmido e seco. Esses elementos, eles foram relacionados a 4 humores corporais no ser humano. Era o sangue, fleuma. Vocês já ouviram falar em fleuma, gente? Pessoal no interior dos mais antigos falava esse negócio aí, andou na fleuma, uma coisa assim. Então, 4 humores corporais, né? Sangue, fleuma, bile branca e bile negra. O equilíbrio entre esses humores determinaria aí a saúde e o desequilíbrio causaria a doença. Então, era preciso aí que houvesse um equilíbrio entre estes, né? Galeno, né, a partir dessas formulações de Hipócrates, ele distinguiu 4 temperamentos primários, que foram nomeados aí de acordo com aqueles humores, né, predominantes no corpo de cada pessoa, ou seja, de acordo com um humor que sobressaísse, então ele ia ter um tipo. Então, os 4 tipos de temperamento aí foram: tipo sanguíneo. Esse tipo era caracterizado por indivíduos atléticos e vigorosos, nos quais o humor corporal predominante era o sangue. Depois a gente tinha também o tipo colérico, indivíduos facilmente irritáveis, né? Nos quais predominava a bile amarela. Colérico vem de cólera, né? Que é raiva, né? Tinha também o tipo melancólico. Melancólico, você já lembra de tristeza, né? Indivíduos tristes, melancólicos, que exibiam excesso de bile negra. E tipo fleumático, indivíduos cronicamente cansados e lentos em seus movimentos, que possuem, então, excesso de fleuma. Então, notem que é aí baseado nesses 4 humores corporais: sangue, fleuma, bile branca e bile negra. Essa foi aí uma das primeiras formas de se categorizar as diferenças individuais das pessoas, né? Foi a primeira tentativa aí, e de tentar classificar a personalidade humana. Atualmente, a psicologia, ela também estuda esse processo através aí das teorias da personalidade. Só que ela tem desenvolvido e aprofundado bastante o tema, né? Entretanto, a psicologia como uma ciência e campo de estudo, independente aí da questão da filosofia, ela vai surgir muito tempo depois. Mas antes, vamos nos perguntar aqui o que afinal é ciência? Ciência, né? A ciência, gente, ela é utilizada para que se possa conhecer melhor o mundo e a realidade. E possui algumas características que vão distingui-la do senso comum, né? A gente estudou isso um pouco lá em perspectivas profissionais. Então, a ciência, ela tem objetividade, ela tem um objetivo específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicos. As suas conclusões, elas são passíveis de verificação, então, são fatos, né? Você pode ser verificado por outras pessoas e vai acontecer o mesmo resultado. E o processo cumulativo de conhecimento. A data aí do nascimento da psicologia como uma ciência vai se dar em 1879, quando esse rapaz de nome difícil, Wilhelm Wundt, não sei falar esse nome, abriu um laboratório de psicologia experimental lá na cidade de Leipzig, na Alemanha. Só podia ser o nome alemão, né? Então, este rapaz alemão aí, ele abriu um laboratório de psicologia experimental, né? Então, ele já começou a encarar a psicologia como uma ciência. Isso lá em 1879. No Brasil, a atuação de psicólogos no mercado de trabalho se iniciou aí nas áreas da educação e do trabalho, entre os anos de 1940 e 1950, é recente, né, gente? Essa atuação, ela não era reconhecida, tá? Ou seja, não tinha uma regulamentação por lei. Mas ela começa aí, nas áreas da educação e do trabalho. A formação profissional de psicólogo no Brasil foi institucionalizada lá no ano de 1946. Então, a partir dessa data, né, as universidades brasileiras estavam aptas a oferecer cursos de psicologia aos seus alunos. Então, antes você não tinha como fazer um curso de psicologia no Brasil.
antes de 1946. Entretanto, foi apenas em 27 de agosto de 62 que a Lei 4.119, ela foi aí, regulamentou a profissão de psicólogo. Esse reconhecimento aí representou um avanço para a área profissional, porque ele serviu de apoio para uma abertura do mercado de trabalho a esses profissionais, né? Aos psicólogos. Então, essa formação, o mercado de trabalho brasileiro vai se abrir aos psicólogos na década de 40, 50. Os primeiros cursos vão ter autorização a partir de 46, tá? E em 62 há uma regulamentação da profissão de psicólogo. Quais são as áreas de pesquisa em psicologia, né? A gente tem, por exemplo, a área de psicologia do desenvolvimento. Ela vai estudar as mudanças que ocorrem no ciclo de vida de uma pessoa, né? O seu desenvolvimento. Temos a psicometria, que é o ramo da psicologia que faz interface com estatística e trata aí a utilização de números no estudo dos fenômenos naturais. Eles vão investigar e aperfeiçoar a teoria e também a aplicação de testes psicológicos. Temos a neurociências, né, que vai ser um estudo de realização física do processo de informação no sistema nervoso humano e animal, e ela vai englobar 3 áreas principais. Tem a neurofisiologia, a neuroanatomia e a neuropsicologia. A fisiologia vai ser o estudo das funções do sistema nervoso. A neuroanatomia é o estudo da estrutura do sistema nervoso. E a da psicologia vai ser o estudo da relação entre as funções neurais e psicológicas. Então, para vocês terem conhecimento aqui, tá, das áreas de pesquisa em psicologia. Isso daqui é para vocês terem ciência que existem várias áreas. Vocês não vão estudar psicologia, então não precisam, tá, se aprofundar com relação a isso. É para que vocês tenham conhecimento, para você responder à prova, tá? Temos também a psicologia da personalidade, que vai buscar aí a integração ampla e compreensiva dos dados, obtidos por todos os setores de investigação. Temos a psicologia social, que investiga todas as situações e as suas variáveis, né, em que a conduta humana, ela tanto é influenciada como ela influencia. Temos a psicopatologia, vai estudar o comportamento anormal do ser humano, como as neuroses e psicoses, né? Temos também a psicologia da saúde, que agrega aí o conhecimento educacional, científico e profissional da disciplina, né, para utilizá-la aí na promoção e manutenção da saúde, como na prevenção e no tratamento de doenças, né? A gente está aí no setembro amarelo, né, gente? O mês de combate aí, de atenção ao suicídio, né? O momento em que se chama a atenção. As pessoas falam assim, mas tem suicídio o ano todo. Sim, mas não dá para a gente tirar o ano todo, todos os dias, para ficar falando só disso. Então, é adotado aí um mês para que se tenha aí mais atenção à temática, né? Temos a psicologia clínica, ou seja, você vai lá tratar os seus problemas, você vai fazer terapia, né? Pois é. Temos a psicologia do trânsito, é o estudo científico do comportamento dos participantes do trânsito. Ele vai estudar também o comportamento dos pedestres, motorista amador e profissional, motoqueiro, ciclista e tudo mais, tudo relacionado aí a trânsito. Temos a psicologia jurídica, né, que é utilizada aí nos tribunais, por exemplo. A psicologia ambiental, né, vai tratar do relacionamento recíproco entre comportamento e ambiente físico, porque também pode ter aí interferências no seu comportamento. Então, ela estuda diferentes aspectos da relação do comportamento humano e o seu ambiente, considerando aí, gente, o ambiente tanto o construído quanto o natural, né? Por exemplo, o seu ambiente de trabalho, né? É algo a ser estudado aí na psicologia ambiental. Quando a gente for estudar fundamentos e teoria organizacional, que é esse semestre ainda, a gente vai ter conhecimento de experimentos que foram feitos lá, acho que foi na escola clássica, foi, em que eles colocaram a posicionamento de luz interferindo na produtividade, por exemplo. Então, é importante essa questão da psicologia ambiental. Hoje em dia, com essa questão de home office, fala-se muito sobre isso, questiona-se muito, né?
E quais são as áreas de atuação dos psicólogos e das psicólogas no Brasil, né? Ele pode ser um psicólogo clínico, vai lá, né, fazer terapia. Temos o psicólogo organizacional e do trabalho, que ele vai se ocupar das pessoas no seu trabalho, visando aí auxiliar as organizações a obterem o melhor dos seus recursos humanos, né? Assim também como a cuidar do bem-estar e saúde mental destes. Não à toa, durante a pandemia, já está sendo registrado em algumas pesquisas o aumento da depressão e de ansiedade, né, nas empresas, né, nas empresas. Então, é muito importante o papel de um psicólogo dentro de uma organização. Psicólogo do trânsito vai realizar os exames psicológicos, né, os tais dos psicólogos, né, quem tirou carteira aqui já fez. Ainda é feito, gente? Depois eu tirei carteira faz tanto tempo. Ainda é feito ainda, viu? É, né? Show. Pronto, por aí. Temos o psicólogo educacional. Ele vai agir como um facilitador no processo de ensino e de aprendizagem. Ele atua no âmbito da educação, nas instituições formais ou informais. Porque, às vezes, né, o aluno ele precisa desse acompanhamento do psicólogo, né, para aprimorar o seu processo de aprendizagem. Temos o psicólogo jurídico, que vai atuar como perito dentro dos processos civis ou fora, né, como assistente técnico da instituição. Ele também avalia a conexão de processos jurídicos, seja por deficiência mental, insanidade, testamentos contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de crianças, ou determinação da responsabilidade legal por atos criminosos. Então, ele vai atuar aí dentro do setor jurídico aí em várias funções. Temos o psicólogo do esporte, que vai lidar com os fatores psíquicos que interferem nas ações do exercício físico e no esporte. Para quem acompanha esporte, lembram da seleção brasileira, da seleção feminina de vôlei, do Bernardinho? Pois é, eu lembro quando aquela seleção não era nada. Não ganhava nada, gente. Aí entrou o Bernardinho, né? Ele tem todo um trabalho psicológico também, e as coisas andaram. A psicologia organizacional e do trabalho, então, ela se ocupa das pessoas no seu trabalho, né? Visando aí auxiliar as organizações a fim de obter o melhor dos seus recursos humanos, como a gente viu, né? Nessa área de atuação, as ações aí dos psicólogos, né, se preocupam com o homem e as organizações de trabalho. Então, ele vai visar aí compreender o lugar em que o trabalho ocupa na vida das pessoas, o impacto que ele causa na saúde e no bem-estar dessas. Ela também vai criar estratégias que possibilitem melhorar os processos produtivos e recrutar e selecionar também funcionários, entre outros. Por exemplo, eles também fazem essa parte de... Vocês já devem ter visto, né? Aquelas dinâmicas para deixar o grupo mais unido, para... Pronto, tem essa parte também aí que tem uma orientação por parte dos psicólogos. Mas o que vem a ser uma organização? Gente, eu estou falando aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês falam, na verdade, eu até gosto de dúvidas. Se vocês quiserem contribuir também, tá? Se tiver vergonha de falar, manda no chat, eu estou com ele aberto aqui, eu posso ver vocês. O que vem a ser uma organização? As organizações fazem parte aí da configuração atual da nossa sociedade e elas vão surgir com a chegada da Revolução Industrial. Gente, a gente vai estudar várias disciplinas e vocês vão ver sempre o impacto da Revolução Industrial como um momento, um ponto de inflexão mesmo na história da humanidade. Então, para o nosso mundo também não é diferente, para a nossa realidade aqui, o nosso foco. Então, ela surge com a chegada aí da Revolução Industrial, que modificou a forma de produção, né? Antes era artesanal, depois vão para as fábricas. Se antes as relações se estabeleciam por meio de trocas, após a Revolução Industrial, elas começam a aparecer, então, estruturas formais de produção, tá? Bernard, citando aí que a Venato, em 2000, ele afirma que a organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas,
A comparação entre elas é essencial e uma organização existe apenas quando: 1. Há pessoas capazes de se comunicarem. 2. Elas estão dispostas a contribuir com uma ação, né? E 3, é a fim de cumprirem um propósito comum. Vocês têm que fazer esses colaboradores trabalharem como um time, como uma equipe, tá? Para isso, elas precisam se comunicar bem, elas têm que estar dispostas a contribuir e elas vão buscar o mesmo propósito, né? Elas buscam aí o mesmo objetivo, que tem que ser aí o objetivo da empresa, né? Da organização. A psicologia organizacional do trabalho, ela vai surgir na metade do século XIX, visando atender a uma demanda que surgiu aí na sociedade com o advento da Revolução Industrial, tá? Que era qual? A de encontrar homens adequados para os novos postos de trabalho que estavam surgindo. Inicialmente, os conhecimentos da psicologia, elas foram utilizados para a seleção de empregados nas fábricas, assim também como para o recrutamento de soldados. Soldados. Força militar, é isso mesmo. Quais vão agora conhecer alguns pesquisadores que influenciaram a psicologia organizacional e do trabalho? Nós vamos ter aí o Hugo Musterberg e Walter Jill Scott, que, segundo o Spectro 2005, esses dois são considerados os principais fundadores da psicologia organizacional e do trabalho. Ok? Eles eram psicólogos experimentais e também professores universitários que se envolveram em problemas de organizações, né? Eles tiveram, então, esse foco, como seleção de funcionários e uso dos testes psicológicos. Até hoje, na parte de seleção, se utiliza bastante, né? Hoje tem um foco muito grande no trabalho em equipe, se a pessoa é capaz de trabalhar em equipe, se ela consegue tomar uma decisão rápida, criar soluções, né? Frederick Winslow Taylor é considerado aí a principal influência sobre o campo da psicologia organizacional e do trabalho. O Taylor, ele era graduado em engenharia e dedicou-se a estudar a produtividade de funcionários lá no final do século XIX e início do século XX. A gente vai estudar ele lá em Fundamentos e Teoria Organizacional. Temos o casal Frank, era engenheiro, né? O casal Frank, engenheiro, e Lillian, psicóloga. Ele estudou aí maneiras eficientes pelas quais as tarefas eram executadas com o objetivo de projetar ambientes e elaborar sistemáticas que pudessem maximizar a eficiência do trabalho, tá? Combinando, então, itens do campo da engenharia e também da psicologia para estudar a forma pela qual as pessoas executam as tarefas. Elton Mayo e os estudos de Hawthorne, também iremos estudá-los lá em Fundamentos e Teoria Organizacional. Então, as pesquisas realizadas por ele lá na fábrica da Western Electric, que visavam verificar a reação dos funcionários às alterações de luminosidade, mostraram que fatores psicológicos e subjetivos são tão importantes quanto os fisiológicos. Lembrando que, se vocês não estão ligando o nome à pessoa, os fatores fisiológicos são as nossas necessidades mais básicas, né? É de dormir, é de comer, é de fazer as necessidades, né? No banheiro, ou seja, é o básico. Então, esses fatores psicológicos, né? Eles vão ser tão importantes quanto os fisiológicos. Vocês sabem, meu povo, que uma pessoa com fome, pensa no humor. Contribuição das duas grandes guerras para o desenvolvimento da psicologia na área organizacional. Então, na Primeira Guerra Mundial, foram utilizados testes para medir a habilidade mental dos soldados e colocá-los em funções para as quais eles apresentavam uma maior adequação. Então, eles já tentavam adequar, direcionar, na verdade, né, era uma seleção que direcionava um soldado para uma área específica. Nessa época, vários instrumentos foram utilizados, visando aí medir e avaliar as condições de cada pessoa e relacionando às necessidades de cada posto, ou então a função que seria executada. Então, a gente tem como contribuição da Primeira Guerra a utilização dos testes para
direcionar, né? Fazer uma seleção direcionada. Na Segunda Guerra Mundial, foram utilizados testes para a seleção e para a alocação em diferentes trabalhos. E também foram realizados trabalhos de treinamento, de avaliação e desenvolvimento de equipes. Avaliação de desempenho e desenvolvimento de equipes, entre outros. Então, saiu daquela parte só da seleção para direcionar para onde cada um ia, e já foi também, além de fazer isso, foi também o quê? Treinar, foi avaliar, a fim de desenvolver essas equipes. Essas técnicas e instrumentos, elas são atualmente utilizados pelos psicólogos organizacionais na sua prática. E são contribuições aí das grandes guerras. Estou indo muito rápido. Vocês estão acordados, meu povo? Eu sei que eu estou bocejando aqui, mas não é sono, me perdoem. Tá? É efeito mesmo do remédio. Tomara que semana que vem já esteja melhor. Ó, vamos falar aqui as psicologias e suas preocupações. Nós vamos ter uma primeira fase entre os anos de 1924 a 1970, o que vão chamar aí de psicologia industrial. Então, essa psicologia, ela vai se preocupar com os recursos humanos, né, as pessoas, o campo mais antigo, ela gerencia a eficiência organizacional por meio do RH, né, os recursos humanos, e busca aí eficiência de projetos, seleção, treinamento e avaliação de desempenho. A segunda fase, que vai da década de 70 à década de 90, chamada aí de psicologia organizacional, ela preocupa-se com o movimento das relações humanas, então agora não são mais os humanos, mas das relações, tem um foco no indivíduo e preocupa-se em compreender o comportamento individual e também em aumentar o bem-estar. Okay? E na terceira fase, 1990 em diante, na psicologia do trabalho, preocupa-se aí com saúde e bem-estar do trabalhador, ergonomia. A gente sabe o que é ergonomia? Ergonomia tem a ver com a questão ambiental. Por exemplo, eu estou agora sentada numa cadeira que tem regulagem de altura, tem regulagem também de inclinação, tem apoio nos braços, né? Aqui na mesa eu tenho um suporte de apoio para o punho, para usar o teclado, e também um suporte de apoio para o punho para utilizar o mouse, né? Preciso ainda de um suporte para os pés para evitar que fiquem inchados, né? Tudo isso, a questão de temperatura do ambiente, tudo isso está relacionado aí à ergonomia, tá bom? A discussão de temas como poder e conflitos e compreensão do trabalho humano em todos os seus significados e manifestações. Essa questão aí, discussão de temas como poder e conflitos é algo importantíssimo, né? Trabalhamos muito com gestão de conflitos aí. Quanto mais, eu tenho um livro do Harari, Yuval Harari, é um historiador do Egito, né, muito famoso. Ele escreveu 3 livros que são muito... Acho que ele escreveu mais, mas esses 3 são bem conhecidos, que é Sapiens. Vocês já leram, quem gosta de ler, tiver oportunidade, leiam. Sapiens é muito bom, vai contar toda a evolução do ser humano, né, como a gente vai evoluindo, o que vai acontecendo para a gente se tornar o que somos hoje, né? Porque se a gente imaginar que a gente era um bichinho que ficava correndo por uma floresta, né, onde tinham animais muito maiores que a gente, e hoje nós estamos destruindo tudo isso, né? Ou seja, mas criamos todo mundo, toda uma realidade que não se era imaginado, né? Então, leiam o livro Sapiens, né? E ele vai falar sobre essa questão aí da evolução, bem interessante. Ele vai falar também sobre as empresas, né? Ele vai dizer que as empresas com até 15 membros, até 150 membros, né? Ainda há um certo nível de comunicação, mas que já aumentam aí os conflitos, né? Que é bom ter equipes, mas vocês podem prestar atenção, equipes menores geralmente têm menos conflitos.
O psicólogo organizacional, ele aplica os conhecimentos para quê, né? Para realizar atividades relacionadas à análise e desenvolvimento organizacional. Também aplica para a ação humana nas organizações, para o desenvolvimento de equipes, para a consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e também desenvolvimento pessoal. Para estudo e planejamento de condições de trabalho, aquela questão da ergonomia, do ambiente, né? Estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Vocês sabem que ações, né, necessárias de... Mais à frente a gente vai falar sobre qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho não é só eu ter uma cadeira boa para sentar, estar refrigerado, não é só isso, né? Tem que ter toda a saúde humana, ela engloba tudo, toda a parte de lazer, toda a parte de atividade física, a parte de cuidado com a saúde, a parte de interação com a família, a parte de se sentir envolvido ou parte daquela organização, né? Então, a psicologia organizacional, ela vai para essa área aí em busca, então, de estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador, né? Desenvolver, analisar, diagnosticar e orientar casos na área da saúde do trabalhador, observando aí os níveis de prevenção, reabilitação e também promoção de saúde. E ainda participar de programas e ou atividades na área da saúde e segurança de trabalho, a fim de subsidiar quanto aos aspectos psicossociais para proporcionar melhores condições ao trabalhador. Vamos começar a falar um pouquinho sobre diferenças individuais. Aí quando não saindo mais dessa parte, vamos dizer assim, histórica, né? Histórica, a parte mais CDF da psicologia que a gente está estudando, vamos partir para a parte mais interessante, onde é a parte comportamental, né? Começando aí pelas diferenças individuais. Aí a gente começa com a frase do Kant, Immanuel Kant, né? O autoconhecimento é o início de toda sabedoria. Gente, busquem o autoconhecimento. Eu vou passar um vídeo para vocês já já, que ele vai mostrar como a nossa mente nos engana, principalmente achar que nós sabemos de tudo, né? E geralmente quem sabe de tudo, aliás, vou corrigir minha frase. Geralmente quem acha que sabe, que já sabe tudo, na verdade sabe tão pouco. Marcela, como assim? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte, meu povo. Quanto mais você estuda, se aprofunda, conhece outras realidades, outros mundos, outras possibilidades, mais você percebe o quanto que existia que você não conhecia. Então, você começa a ter conhecimento, ter consciência, né, de que há um mundo inteiro que você não conhece. Então, você vai para esse sentimento de que nada sei ou muito pouco sei, né? Quando eu vejo uma pessoa muito cheia de saber, que sabe isso, que é assim, cheia de certeza, tem que ter cuidado, porque geralmente elas vão um pouco para a intolerância, porque como elas acham que sabem tudo, elas não conseguem aceitar outro ponto de vista, e a intolerância é bem isso, né? Então, vamos lá. O que faz as pessoas serem tão diferentes umas das outras, né? O que faz algumas pessoas serem mais calmas e outras mais agitadas? Umas mais passivas e outras mais agressivas. Porque, frente a uma determinada situação, as pessoas reagem de forma, muitas vezes, completamente diferente umas das outras. Tem gente que vê uma árvore na frente da sua casa, aí nós vamos ter dois tipos de pessoa. Uma vai olhar para a árvore e vai dizer, nossa, que árvore linda, é uma sombra, e vai ficar feliz de ver aquela árvore. Outra vai dizer, oh meu Deus, essa árvore só para sujar a calçada, mais coisas para serem limpas, né? Então, tudo é questão de perspectiva. É possível mudar o comportamento de alguém? Gente, enquete. É possível? Quais são os outros livros do Harari? O outro é 21 lições para o século XXI. E o outro é Homo Deus. Deixa eu botar aqui. Yuval
Harari. Acho que é isso, é o autor. Os livros dele são Sapiens, 21 lições para o século 21. Deixa eu botar um sem querer. 21, assim. E o outro é Homo Deus. Esse Homo Deus eu comprei, ainda não tive tempo de ler. O 21 lições para o século 21 e o Sapiens eu utilizei bastante na minha dissertação, mas não li todo, né? Eu fui nas partes mais importantes. Então, gente, é possível mudar o comportamento de alguém? O que é que vocês acham? Coloca aqui, por favor, no chat. É possível mudar o comportamento de alguém? Mas me digam, vocês estão dizendo sim, é possível. É algo fácil de acontecer? Mudar? Depende de quem, gente? Depende de vocês ou depende de quem precisa mudar? Não é fácil. De quem é que vai depender, né? A gente consegue mudar alguém? Não. Nós não. Nós podemos ser inspiração, né? Nós podemos ser, mostrar, né, uma saída, mas se a pessoa não quiser enxergar, é incrível. Não tem jeito, que dê jeito. Então, vai depender da pessoa. Então, no decorrer desse tópico, serão apresentados alguns conceitos que vão poder nos ajudar aí a responder, a entender, né, seres tão complexos e intrigantes que somos. Sim. Aos poucos a gente consegue, né? A gente vai evoluindo. Na psicologia, o estudo dos valores, ele vai estar relacionado com a questão do comportamento e com as atitudes das pessoas. Então, esses valores que cada pessoa possui, eles vão exercer uma influência significativa nas suas atitudes e comportamentos, tá? Os valores aí são basicamente convicções das pessoas sobre o que é certo e sobre o que é errado. Elas variam de um grupo para o outro, vocês concordam? Inclusive entre grupos dentro de uma organização, né? Elas variam e perpassam as relações interpessoais, né? Então, elas cruzam as relações interpessoais e elas servem de guia de conduta, ou seja, elas vão orientar o comportamento das pessoas. Então, esses valores que geralmente são cunhados na gente quando somos crianças, né? A partir de quê? Do que nos é ensinado pela palavra ou pelo exemplo? O que é que vocês acham que ensina mais, a palavra ou o exemplo? O exemplo. Meu marido disse uma frase que ele aprendeu no quartel, que ele já foi militar, né? Que é assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, não adianta você falar, se você, por exemplo, você é pai, você é mãe, você fala tudo bonitinho, filho, tipo, sujo, sempre que levantar da mesa, coloca a cadeira no lugar. Aí você vai, levanta e não coloca a cadeira no lugar. Na mesma hora ele vai apontar. Então, você vai educar pelo exemplo. Então, esses valores, essas convicções, elas vão passando, então, de pessoas para pessoas, né? A partir ali do seu contexto, a sua primeira comunidade é a família. Depois, você vai para a escola, com quem também você vai aprender um pouco, né? Com seus professores, com seus colegas, né? Até que vocês vão abrangendo aí o mundo de vocês. A leitura é algo muito importante para isso, né? Viajar, conhecer outras pessoas de outros locais, faz a gente ter uma ideia do quão vasto, né, são as opções. Para quê? Porque esses valores aí, como são convicções, eles vão orientar o comportamento humano. Cabe ressaltar que existem valores ditos e existem valores praticados. Quem nunca ouviu o segundo ditado, que resume tão bem essa situação? Não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí eu vou colocar um videozinho que tá aqui, não é esse o vídeo que eu falei, tá? Da série, mas é só um memezinho que tava rolando pela internet quando começou
a pandemia. Eu quero que vocês me digam se vocês estão escutando. Deixa eu ver aqui se o volume está no máximo. Na verdade, é para vocês olharem a legenda, tá? Vamos ver se vocês conseguem. A questão do que se fala e do que se faz. Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Quem achou aí? Acha o Ebo. Quem achou? Vocês viram o que eu vi? Querem que eu passe de novo ou vocês não viram? Travou a imagem? Peraí, deixa eu tentar de novo. Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Viram agora? Nada. É o seguinte, gente, eu vou descrever aqui, tá vendo? Vocês estão vendo, né, a imagem dessa mulher aí? Trava em duas partes. Essa mulher, você foi lá nos Estados Unidos, né? Ela foi fazer uma coletiva de imprensa, logo no começo da pandemia, para dizer, ela fala exatamente o seguinte, ó. A partir de hoje, evite tocar o próprio rosto, porque uma das principais maneiras de propagação do vírus é quando você toca a própria boca, nariz ou olhos. Isso ela está lendo. E aí, como ela vai passar de página, depois que ela disse que é quando o vírus se propaga, quando você toca a própria boca, nariz ou olhos, e ela diz para não fazer isso, ela pega o dedo e passa na língua. Ela pega o dedo que ela estava ali pegando no papel, passa na língua dela. Quem nunca viu esse gesto, né? Para poder passar de página. Então, é um exemplo bem claro que a mulher está falando para não fazer algo e ela mesma faz. Então, muita atenção aí com o que falamos e o que fazemos. As organizações, elas também possuem os seus valores, e eu já até apresentei para vocês da nossa instituição. É importante que os colaboradores conheçam esses valores e que exista uma compatibilidade de valores entre colaboradores e organização. Então, se você tem uma empresa que tem certos valores, você contrata alguém que vai totalmente contra, meu filho, não fique com essa pessoa. Por quê? Porque muito provavelmente ela não vai agregar valor, porque ela pensa algo diferente. E aí, enquanto e a gente acabou de fazer uma enquete aqui, que não é algo fácil, né? Mudar comportamento, então é muito provável que você tenha alguns percalços aí com essa contratação. Situações que demonstram os valores, né? A postura da pessoa frente a uma situação, as diferenças no tratamento entre homens e mulheres, por exemplo, a questão de gênero, né? Diferenças educacionais. Então, falta de clareza ou explicitação dos valores da organização, elas vão ter aí como consequência o enfraquecimento dos elos sociais, disfuncionalidade da organização, alienação, colaboradores isolados e desiludidos, e cada um vai estar utilizando os seus valores. Ou seja, gente, onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, e não se comunicam. Essa empresa dificilmente, lembra que a gente viu lá os 3 itens que eram importantes, que era a comunicação, terem valores comuns e buscarem a mesma coisa? Pois é, isso aí não vai dar certo. Então, os valores, geralmente, eles não são ditos, mas eles devem ser percebidos. Mais uma vez, aquela história, né, do corpo fala. E aí, vamos falar de percepção. Percepção é a capacidade de associar as informações captadas pelos órgãos dos sentidos, a memória e a cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, e também aí orientar o nosso comportamento. Então, essa capacidade de associar as informações que a gente capta, né, por todos os nossos sentidos, vai orientar o nosso comportamento. Essa informação, ela é lida aí pelo nosso cérebro e também traduzida por ele.
E vai ser esse processo que vai guiar o comportamento das pessoas. E para tornar o conceito mais claro, pode-se utilizar como exemplo uma pessoa dirigindo em uma avenida. Imaginem aí, vocês estão dirigindo numa avenida. Essa pessoa avista um farol, sinaleira, ou como a gente chama aqui, o sinal, né? Avistou o sinal que está aí com a luz vermelha acesa. O farol vai ser captado pelo sentido da visão, né, da pessoa e interpretado. Olha, o sinal está vermelho, então você vai ter que parar o carro, certo? A informação captada no ambiente, que é esse sinal vermelho, ela é interpretada pelo nosso cérebro, ele lê aquilo, ele já interpreta que é um perigo e ele já serviu de guia, né, para um comportamento. Então, a gente teve essa percepção, a gente conseguiu aí associar informações captadas pelos órgãos dos sentidos, à memória e à cognição, de forma a orientar o nosso comportamento. Então, percepção é isso. Esse é um exemplo bem claro, né? Esse do sinal. Mas existem outras situações, gente. Cadê? Então, percepção é a capacidade de associar a... Esse eu já falei. Pronto. A percepção é o ponto de contato, é a interface entre o mundo físico e o mundo mental. E ela vai ser fundamental para a sobrevivência, pois é com base no conhecimento do meio ambiente que as pessoas engendram aí os seus planos de ação. Essa questão da percepção, ela é tão interessante. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Teve um exemplo, né, que tem lá no livro de vocês, que aí eu sugiro que vocês deem uma lida, que ele vai falar o seguinte, foram fazer um teste, né, sobre percepção. E aí eles foram numa aldeia indígena, certo? Que não tinha muito contato com a cultura ocidental, né? Uma tribo, né? Um pouco realmente mais afastada. E aí eles chegaram lá com uma imagem de um cubo, um desenho de um cubo, aquele que a gente aprende a fazer na escola, né? Eu acho que todos vocês já sabem. Então, um desenho de um cubo. E aí... Se eu mostrar um cubo para qualquer criança, adolescente, adulto que convive aqui na nossa realidade, né, na nossa comunidade, eles vão conseguir associar isso a um cubo, né? Mas lá não, eles não conseguiram associar nenhum tipo de imagem, eram apenas linhas, porque eles não foram treinados a enxergar aquilo como um cubo. Então, da mesma forma do sinal vermelho, que fomos treinados a enxergar o sinal vermelho com o sinal de perigo e o comportamento a esse sinal seria parar, essa pessoa, esses índios, eles não conseguiram ter a mesma percepção que a gente tem. Então, é mais um fato importante para você compreender que ponto de vista realmente é algo pessoal, né? Percepção vai depender muito da sua experiência, do que você valoriza, porque ela muda, gente. E se ela muda, ela não é um fato. Concordam comigo? Se ela muda, não é um fato. Tá chovendo. Ah, não, mas pela minha percepção, isso não é chuva, é sol. Não existe. É chuva, é um fato. Percepção é o sentido que você dá a outras coisas que estão acontecendo. Tá bom? Tem um outro vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver aqui qual é, se eu tenho aqui ele aberto. Ah, peraí que eu vou botar isso aqui. Eu não vou colocar aí pelo slide. Deixa eu pegar aqui. Esse vídeo é muito legal, é sobre conformidade humana. Aqui, é esse daqui. É para vocês pararem e refletirem um pouco sobre essa questão de percepção. Muitas vezes a gente acha que faz algo porque quer, a gente acha que o que está fazendo é certo, mas será que é? Será que a gente pensou um pouco a respeito sobre isso? Eu vou agora dividir outra tela com vocês, que é a do vídeo, porque eu acho que se eu botar no PowerPoint vai acontecer a mesma situação, tá? Só um instantinho. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Estão visualizando aí, meu povo? Tem uma senhora e uma mocinha aí, sentadinhos. Show! Pronto, eu vou colocar aqui legendado, tá? É curtinho esse vídeo, mas dê uma olhada.
answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? Vocês estão entendendo aí, né, gente? Todo mundo que está nessa sala é ator, menos essa menina de roxo aí. Todos eles, quando toca esse bip, eles levantam, sem explicação nenhuma, eles levantam. E depois senta. Ela não está sabendo de nada, eles sabem porque estão levantando, ela não faz a mínima ideia de por que eles estão levantando. O estudo é para verificar se ela vai acompanhar o movimento dos demais e vai também levantar. Então, vamos aí acompanhar. After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu adoro esse vídeo. Vocês acham que vocês iam fazer como ela? Gente, primeiro, a gente se sente desconfortável de não fazer parte do grupo. Isso é natural do ser humano. A gente evoluiu para isso, né? Para viver em sociedade. Quem já assistiu o filme Náufrago, né? Com o Tom Hanks, sabe bem que ele ficou lá na ilha sozinho. O que foi que ele fez? Pegou uma bola e transformou no colega dele, né? O Wilson, era? Acho que era o Wilson o nome.
porque nós não conseguimos viver isolados no mundo, né? E esse teste aí era para saber aí a capacidade da gente obedecer, né? A gente começar a ir com o grupo sem pensar, sem saber por quê. Então, essa questão que a gente estava falando dos exemplos, né? Dos valores que são aí repassados, que tudo isso que a gente, a percepção, se a gente não tem autoconhecimento, a gente não questiona, a gente fica igual esse povo aí, como se fossem parte de uma manada. Começa a fazer, aí eu escuto muito aquela, não, é porque sempre foi assim. Não, é porque todo mundo faz assim. Eu trabalho numa instituição, né? Você sabe que eu tenho um outro trabalho, que é no IFCE. O IFCE tem 34 unidades espalhadas pelo Ceará, né? Contando com a reitoria e tudo mais. São 34 espaços de trabalho diferentes, organizações praticamente diferentes, né? Por exemplo, aqui em Acaraú nós temos cerca de 100 servidores, né? O que acontece muito? 34 filiais, por assim dizer, vocês concordam que a questão da comunicação é um pouco mais complicada, até porque cada campus tem sua autonomia, então o que tem uma possibilidade aí de mudança, cada um faz, né? Aí o que me deixa louca, todo dia eu escuto isso. Eu digo, olha, Marcela, para eu pedir para comprar não sei o que, que eu faço? Eu digo, você abre o processo, coloca tal documento, tal documento. Ah, mas é porque campus tal está fazendo e nem pediu para colocar isso. Então, eles querem ir por onde? Pelo caminho da manada aí, né? Da conformidade. Eles nem sabem porque o outro campus está fazendo, nem sabem se o que o outro campus está fazendo é correto, mas porque os outros estão fazendo, eu quero fazer também. Então, fiquem muito atentos aí aos comportamentos, às percepções de vocês, tá? Vamos agilizar aqui para eu colocar o episódiozinho de Truques da Mente, que vocês vão adorar. Truques da Mente não vai estar legendado, tá? Vai estar dublado, vai ficar mais tranquilo. Então, gente, basicamente, o ser humano, ele experimenta o mundo através dos sentidos da visão, da audição, tato, olfato e paladar, nossos sentidos, tá? Porém, nem sempre que é percebido pelas pessoas não corresponde à realidade objetiva. Percebemos apenas parte dos estímulos. Por isso, disse que o que percebemos nem sempre corresponde a uma realidade objetiva, ok? Ela não abarca a complexidade da situação ou então do estímulo ali que se apresenta. Quantas e quantas vezes a gente vê muito debate político, porque fulano fez isso e isso é errado, aí o outro vem, não, mas na época do outro fulano também era assim. Gente, não dá para você fazer uma discussão simplista dessa, né? Reduzida, ou seja, você não tem a percepção de uma realidade objetiva, você tem um subjetivo, né? Tá viciado aí pelas suas emoções. Então, nós vamos ter a questão da percepção seletiva. Apenas uma pequena parte dos estímulos vai ser percebida. E pode produzir julgamentos apressados. Quer ver um exemplo? Um exemplo que eu aposto aqui que muita gente já passou. Menina, adolescente, quem ainda é aí, boa sorte, vamos tentar uma realidade diferente. Aí faz o quê? Começou a namorar. A menina arrumou um namorado, começaram a namorar, aquele amor, aquela paixão, sabe aquela que não se desgruda pra nada? Menina, um grude. O pessoal na minha época dizia assim, se amou para mais de 100 anos. Pois é esse estilo aí. Aí chega as coleguinhas da menina e fala para ela, vou pegar o nome aqui, vou pegar o nome de vocês aqui, tá? Alana, pronto, a Alana tá namorando o Matheus. Aí a Naeli chega para a Alana, mulher, pelo amor de Deus, tu não tá vendo que esse Matheus é um irresponsável, tu não vê o jeito que ele fala contigo, ele não te liga, não sei o quê, e a Alana morta de apaixonada, não, isso não existe, não, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe o que acontece, gente? A Alana, ela não tá mentindo, ela não enxerga, a Naeli também não está mentindo, só quem tá de gato na via de errado é o Matheus, tá, Matheus? Desculpa. Mas o que acontece? A nossa mente, vocês acham que o mundo, ele é igual para todas as pessoas? Não é. Porque os nossos olhos, eles não funcionam por si só.
eles enxergam, mas o que eles captam vai ser traduzido, né, no nosso cérebro. Lembra do sinal vermelho? Lembra do cubo para o indígena e o cubo na sociedade ocidental? Para a gente é um cubo, para eles são linhas. Mas eles estão enxergando a mesma coisa, os olhos enxergam a mesma coisa, mas a interpretação é diferente. E quem dá essa interpretação é a nossa mente, é como ela foi treinada para isso. E uma das questões que envolvem a paixão, né, são questões químicas, né, que deixam a gente drogado. A gente, quando está apaixonado, aquela coisa louca mesmo assim, sabe aquele grude medonho? Pronto, aquilo ali é como se você estivesse sendo drogado o tempo todo pelo seu corpo, né? Pela sua mente. Então, ela só vai mostrar para você o que ela quer que você veja, o que você quer ver. Aí, depois que a paixão passa, aí o Matheus aprontou tanto, aí o dia a Alana vai chegar para a Naeli, mulher, não é que tu estava cega, uma prova que eu estava era cega. Como é que eu não vi um negócio desse? Pois é, amiga, você não estava cega, mas a sua mente estava te cegando. Então, isso aí é a questão da percepção seletiva. E a gente faz isso sem perceber. Assim como a gente faz nas nossas relações, assim como a gente tem visto acontecer bastante, por exemplo, essas disputas políticas, agora vai começar, já começou, né? Aí a questão de campanha aqui para prefeito, né? A gente sabe, vocês devem saber melhor do que eu, que campanha municipal, né, em cidades de interior, geralmente são muito acirradas, porque envolve geralmente dois grupos, né, fica um contra os outros. E outro dia eu estava na internet e vi no site de notícias sobre a daqui de Acaraú. Aí eu digo, deixa eu dar uma olhada nos comentários, eu gosto muito de observar as coisas. Aí os comentários eram, aí um falava do outro, né? Uma pessoa vinha e falava do outro, de um candidato, aí o outro vinha e falava do outro candidato. Mas o que nenhum dos dois percebiam é que os argumentos dos dois eram plausíveis. Então, o que um indicava de ruim do outro, e o outro indicava de ruim do um, todos eram verdades. Então, por que eles escolheram um ruim? Não é um ruim que me agrada? Não. É porque é uma percepção seletiva. Alguma coisa para a mente dele está interpretando que é melhor ele enxergar só aquilo. Então, ele enxerga só o que lhe convém, tá? Então, a percepção seletiva, ela pode produzir julgamentos apressados. E há também a questão da adaptação sensitiva. Então, a percepção, ela se ajusta a variações no comportamento dos estímulos, que vai te estimulando. Com o tempo, as variações deixam de ser percebidas e elas começam a ser o quê? Automatizadas. A sua mente, ela sempre vai querer a zona de conforto. Ela sempre vai automatizar tudo sem que você nem perceba. Sabe por quê? Porque isso economiza energia. Quer um exemplo? Eu dirijo o mesmo carro, meu marido, a gente tem o mesmo carro, completou 7 anos. Nossa, professor, carro velho, para mim, carro é um bem durável, né? Não é para trocar de vez em quando, é para usar até não prestar mais, até porque carro é passivo, né, gente? No terceiro semestre, vocês vão ter aula de mercado de capitais, vocês vão ver que não é um investimento, carro. Então, nós dirigimos esse mesmo carro há 7 anos. E é um carro que eu dirijo, aqui e acolá eu dirijo um outro carro, carro do campus, mas que eu dirijo todo dia ele. O que acontece? Um belo dia, uma conversa com os colegas, e estavam discutindo aí sobre carros, aí começaram a falar de marchas. Quem dirige aqui carro sabe, né? Você vai dirigindo, você passa a marcha 1, marcha 2, que é, a não ser que quem tem aí carro importado, né? Aliás, importado não, automático. E a discussão era sobre como era a ré de cada marca. Cada marca, modelo, tem um tipo diferente de você engrenar a ré. E aí eu comecei, não, mas o meu não é assim, o meu é, e eu não consegui lembrar. Eu juro para vocês, eu não consegui lembrar de como era que passava a ré do meu carro. É uma coisa que eu faço todos os dias, gente, e eu não consegui lembrar. Por quê? Como é algo que eu faço todos os dias, né? Essas variações do comportamento do estímulo, essas vão deixando de ser percebidas, eu começo a não perceber mais o que eu estou fazendo, que é a percepção daquela coisa. Eu tive que ir para o meu carro e dirigir, porque aí eu fiz automaticamente. Então, quer ver uma outra situação? Quem está aprendendo a dirigir? Quem aqui já passou por a questão de ter que aprender a dirigir carro, por exemplo, que são 1, 2, 3
retrovisores para dar conta. Aí você tem que prestar atenção no trânsito, você tem que passar a marcha, é freio, é acelerador, é embreagem, mais 3 retrovisores para dar conta. Não dá um desespero, meu povo? Dá um desespero, eu não vou conseguir. Como é que vocês conseguem fazer isso e ainda conversar? Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir nem acompanhar aqui os retrovisores. Com o tempo, né, as variações deixam de ser percebidas e aí ela vai se automatizando. Então, é importante ter atenção ao que está sendo automatizado na sua mente, né? Então, autoconhecimento, você está fazendo algo porque quer, porque precisa, está falando algo em que acredita ou no que o seu cérebro, a sua mente já automatizou. Chiavenato afirma que o que as pessoas interpretam como realidade não é a realidade, mas uma representação dessa, como eu falei, né? O autor apresenta aí 3 causas para justificar a sua afirmação. Nem toda afirmação é captada. Os dados obtidos pelo ambiente, eles são processados pela história pessoal de cada pessoa. E essa história e essas histórias vão atuar como filtros que recriam, a informação captada. Então, a pessoa não capta a informação em si, mas a representação dessa através de seus símbolos culturais. Eu costumo dizer sempre que é através do quê? Das suas lentes, né? Do que a sua experiência de vida, os seus valores, a sua forma de percepção, é ela que vai aí, são as suas lentes que vão lhe traduzir a realidade, que vai ser diferente para cada um. Diferentes pessoas reagem de forma diferente ao mesmo estímulo. Esse fato pode ser explicado através de alguns fatores que influenciam no processo de percepção. Aí, vamos ver esses fatores. Temos o observador. Então, alguns aspectos que influenciam na percepção referem-se ao observador, quem está observando. Tem também a questão do estímulo, né? Então, as características do alvo, né, objeto ou uma pessoa, que se está observando também vai ser um fator de influência no processo de percepção. E a situação, né? O ambiente vai emprestar um significado ao estímulo diferente. Ainda sobre percepção, vamos então aqui a um quadro, aí, observador, estímulo e situação. O observador, a atenção, quais são as motivações, interesses e atitudes, as expectativas, experiências passadas, tudo está envolvido aí com o observador. O estímulo vai depender da intensidade, do tamanho, da mudança, contraste, repetição. A situação, oportunidade, ambiente de trabalho, ambiente social. A gente quer ver um caso, um exemplo de percepção adaptiva, né, que se adaptou aí, a questão da pandemia, né, meu povo? Do isolamento social. No começo, quando se mostravam os dados de mortes lá na Itália, né, que logo que começou, a Itália estava no pico, eu lembro que eu ficava, meu Deus, como é possível, tanta gente? E aí, depois já estamos há quantos meses? Mês de 6 meses, né? Depois de 6 meses aí de combate a essa pandemia, né? Muito já se, como a gente fala, naturalizou, né? Então, tudo que é novo, essa percepção vai ser diferente à medida que esses estímulos, né, vão sendo captados, a gente vai naturalizando. E eu acho que a mente faz muito isso também para que ela tenha essa sensação de familiaridade. Ontem eu estava lendo exatamente sobre isso. Eu indico demais o livro Devagar e Rápido. Peraí. Eu esqueço se é devagar e rápido, é rápido e devagar. Minha cabeça está devagar. Que é esse livro, na verdade, esses autores ganharam um Nobel, né? É rápido e devagar, 2 formas de pensar. Olha, gente, tem até ele aqui em PDF. Vou colocar lá no grupo, viu? Quem gosta de ler em PDF, fica aí. Eu sou fã do livro impresso, não vou mentir. Mas vou colocar lá me lembrem depois de eu colocar lá no Gmail, tá? No Drive.
As distorções da percepção. Então, uma distorção do processo perceptivo acontece quando uma informação ambiental é captada ou então é interpretada de forma alterada, tá? Então, a questão do contraste, né? As pessoas são percebidas dentro de um contexto e contrastadas com outras, o que vai produzir aí impressões favoráveis e desfavoráveis. As questões dos estereótipos e dos preconceitos. As características de um grupo social, elas são simplificadas e projetadas em todos os seus integrantes. Efeito halo, né? Um traço do comportamento serve de base para uma generalização a respeito da conduta de uma pessoa, tá? E a projeção. Os outros são exagerados, segundo as perspectivas do observador, que faz julgamentos baseados em suas características. Então, nunca é bom a gente fazer julgamentos, né? Na verdade, julgamentos nunca são bons. Mas, se você quer analisar alguma situação, procure outras perspectivas, né? Cuidado com essas distorções da percepção. Você pode estar sendo levado por essa questão dos estereótipos e preconceitos, tá? Por essa questão de projeção. Então, fiquem atentos. Estamos finalizando aqui para passar o videozinho da série. Vamos falar aqui um pouco sobre inteligência. Inteligência, segundo Mello, em 1981, ele vai dizer que é a capacidade de adaptar-se a novas situações, mediante o consciente emprego de meios ideativos. Então, gente, a inteligência não é somente ter capacidade de raciocinar, mas também de aplicá-los, né? Segundo Cunha, uma pessoa será tanto mais inteligente quanto melhor, mais fácil e mais rapidamente ela compreenda. Quanto maior, mais extenso e variado for o número de enlaces e associações que estabeleça entre os dados da compreensão. Ou seja, você pega uma informação e você consegue trazer linkar com outras realidades, com outras situações, tá? Quanto ela será tanto mais inteligente, quanto mais pronta e espontaneamente elabore novas ideias, né? Novas e originais ideias. Então, se fala muito em criatividade, em inovação, mas como é que faz isso? Mas se eu não nasci com um dom, esses dias eu estava, vai fazer 2 semanas, né? Eu estava lá em Cruz, quem é de Cruz? Fui fazer o autor do Devagar e Rápido, são 2. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar para vocês lá no grupo PDF, aí vocês olham. É o Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia. E ele é psicólogo, vai fazer um trabalho sobre psicologia, e ganhou um prêmio sobre economia, para vocês verem como linkam. Então, quanto mais pronto e espontaneamente elabore novas ideias e originais ideias. Eu estava falando sobre essa questão de dom, porque muita pessoa ainda tem essa percepção de que criatividade, inovação, isso é porque a pessoa nasceu, nossa, menino, mas tu nasceu com uma criatividade, né? Incrível. E não é bem assim, tá, gente? Criatividade vocês podem sim praticar, treinar e desenvolver. Principalmente com o quê? Com a leitura. É o conhecimento de outras realidades que vai alimentar a nossa mente, encher ela de novas ideias, e daí você vai conseguir o quê? Elaborar outras ideias, porque você vai juntar um pouquinho de uma com outra e vão sair novas ideias. Se você não tem acesso a informações, não há como você expandir, né, essa sua capacidade de criar. E aí eu estava falando sobre essa questão de discussão de dom, né? Eu estava fazendo uma tatu lá em Cruz, né? No meu tatuador, que eu gosto dele lá. E estava um casal de amigos comigo, que a gente ia sair depois. E eles também conheciam o tatuador, e aí ele perguntou, né? Esse meu amigo. Mas, fulana, o que é mais importante? É dom ou é técnica? Né? Para você fazer, porque venhamos e convenhamos, você fazer um desenho numa pele mole, né? Que afunda, vai para um canto, vai para o outro, é algo realmente difícil. E ele disse, é técnica. Não, mas aí o outro insistiu, mas tem que ter dom, porque a pessoa não sabe, não existe isso, é técnica. A técnica é ensinada, é praticada, e você consegue aprender. Então,
Não se limitem, viu? Porque acham que não tem criatividade. Não, vamos investir, vamos ler, vamos nos aprimorar e vocês vão conseguir se desenvolver. Claro que tudo precisa de prática. Quanto mais saiba ajuizar com segurança e raciocinar com lógica, e quanto melhor se adapte às situações vitais. Então, a adaptação também é importante. Gardner, em 1995, desenvolveu estudos voltados no sentido de explicar e compreender o pensamento humano, com foco aí no desenvolvimento e falhas das capacidades intelectuais. Ele identificou as inteligências múltiplas divididas em linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, naturalista, interpessoal e intrapessoal. Gente, são vários tipos de inteligências que nós temos. Alguns têm mais, vamos dizer assim, facilidade, desenvolve melhor uma ou outra. Mas o que é que a escola hoje em dia faz? Ela foca nessa inteligência lógico-matemática. E aí tem aquela imagenzinha, tem uma coisa que assim, você nunca vai poder julgar um peixe por não conseguir subir numa árvore, algo nesse sentido. Porque a gente não está alimentando, né, estimulando todas as inteligências, e não dá para você colocar todo mundo no mesmo saco e achar que é todo mundo igual, porque não é. Então, as diferenças inteligentes. A gente tem a espacial, que é a habilidade de receber com precisão o mundo visual, transformar e modificar percepções e recriar a realidade visual. Temos a sinestésica, ela utiliza o corpo para se expressar ou então atividades artísticas e esportivas. Temos também a inteligência interpessoal, que pode ser descrita aí como uma habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Temos a inteligência linguística, que é a capacidade elevada de utilizar a língua para comunicação e expressão. Então, os indivíduos com essa inteligência desenvolvida, eles são ótimos oradores e comunicadores. Temos também a inteligência musical, tá? Voltada aí para a interpretação e produção de sons. Eu não sou musical. Inteligência lógico-matemática é a sensibilidade para padrões, ordens e sistematização. É a habilidade para explorar relações, categorias, padrões, através de manipulação de objetos ou símbolos e para experimentar de forma controlada, tá? Inteligência intrapessoal é a habilidade aí para ter acesso aos próprios sentimentos, o reconhecimento de habilidades, necessidades e desejos próprios. E, por fim, a inteligência naturalista, que é a capacidade de reconhecer e categorizar objetos da natureza. Agora a gente falou de percepção, falamos de inteligência e vamos falar de atenção e depois é o quê? A última, pensamento. Pronto. A atenção é considerada em psicologia um processo psicológico. É a capacidade que uma pessoa possui para se concentrar. Ela pode ser espontânea ou também ativa. E ela vai estar relacionada à percepção e tem impacto no comportamento das pessoas. Segundo Castro, elas podem se destacar duas formas de atenção. Temos a atenção espontânea e a atenção voluntária. A atenção espontânea, ela resulta da tendência natural da nossa atividade psíquica em se orientar espontaneamente para as solicitações sensoriais e sensitivas que sejam necessárias à adaptação com a realidade, né? Ela é utilizada quando a gente caminha ou quando manuseamos objetos. E a atenção voluntária é aquela que vai existir um certo esforço, né? No sentido de orientar a atividade psíquica. Por exemplo, ao estudar, você está utilizando de atenção voluntária, né? Você vai parar ali e vai dizer, bora, vamos funcionar agora, vamos estudar. Fique atento, fique aí focado no texto, nos estudos. E, por fim, o pensamento, né? O pensamento no campo da psicologia, ele é um processo mental
E segundo Cunha, ele traduz a aptidão de uma pessoa para elaborar conceitos, articular esses conceitos em juízos e, com base nisso, também construir raciocínios, de modo a solucionar problemas. Quais são as características do pensamento, gente? Capacidade de generalização, capacidade de identificar e distinguir nos fenômenos da natureza o que é essencial e o que é acessório. E capacidade de utilizar os conhecimentos e experiências adquiridos para elaborar conceitos e fazer, então, raciocínios. Gente, aqui no tópico 3 eu paro na unidade 1, ainda tem o 4 e o 5, que a gente vai juntar aí com a unidade 2, por serem mais parecidos, né? Quis ficar nessa parte ainda menos organizacional, tá? Para a aula de hoje. E aí, se vocês me permitem, eu queria mostrar para vocês esse vídeo. Na verdade, como eu disse, ela é uma série que já tem algumas temporadas. Ela tinha na Netflix, mas, salvo engano, eles tiraram. Olá! Noites pronto. Eles tiraram, né? E essa série passava também no History Channel, eu acho. Que é bem legal. Então, aguentem aí, são 20 minutinhos. A gente se interte, tá? É rapidinho passa, e não está legendado, tá? Tá dublado. Me digam aí se vocês estão com dificuldade de enxergar ou visualizar. Ou de enxergar ou escutar. A de hoje vai começar com um programa feito especialmente para os espertinhos. Você... A voz tá ok, mas tá travando a imagem. Uma resposta... Oi? O áudio tá passando, mas a imagem tá travando um pouco. Os demais também estão achando que a imagem tá travando? Sim, o meu o teu tá falhando. Deixa eu fechar e abrir de novo. Às vezes eu acho que essas questões são a internet, meu povo é muito ruim. Saudade! Olá! De uma aula pessoal, um virtual, aliás, presencial, né? Vamos aqui, de novo. Eu mudei o aplicativo aqui. Vamos ver. Especialmente para os espertinhos. Você que acha Melhorou? que sabe de tudo, sempre tem uma resposta para os mais variados assuntos. Chegou a hora de você provar os seus conhecimentos com uma série de testes extremamente simples. Você aceita o desafio? Mas cuidado, hein? Pode ser que você descubra que você não é assim tão brilhante quanto pensava. Melhorou, gente? Tá do mesmo jeito. O áudio tá passando normal e a imagem tá travando. Ah, meu Deus. Ninguém tá conseguindo ver? Não. Ai, gente, então eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou enviar para vocês. Deixa eu ver se eu acho que eu não consigo mandar pelo WhatsApp. Eu vou ver se eu consigo. Porque o WhatsApp tem limite, né? E vocês depois me digam, mas eu vou colocar também lá no nosso drive do Gmail. Eu já enviei para vocês também um cartãozinho com os dados. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui rapidinho, só para confirmar aqui com vocês. Se o WhatsApp vai deixar eu enviar, ou se não, eu vou colocar lá no Gmail. Aí vocês assistem lá, tá bom? Alguma dúvida? Pronto, o vídeo é maior do que a capacidade de envio. Então, eu vou botar tudo lá no Drive, tá bom? Alguma dúvida aí, remanescente, sobre o que a gente falou hoje? Alguma reclamação, sugestão, complementação? Não, nenhuma, tá bom. Pois então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação.